Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo Espírita Fraternidade, GEAF. É com muita alegria que aqui estamos para mais um dia de reunião pública nesse modo virtual. Agradecemos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de conhecimento, de instrução, orientação e também de consolo, de autoiluminação. Que essa conversa seja frutífera a todos nós, né? Um momento de bálsamo, de vibração pelo nosso planeta que tanto precisa, né? Desse nosso amparo, e que possamos ter com essas mensagens mais firmeza, perseverança, coragem, segurança para seguir na nossa jornada de espírito imortal junto com Jesus. O dia de hoje é destinado ao livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Hoje vamos falar do capítulo 12, Espiritismo e Divulgação, uma mensagem super importante e propícia para os dias atuais, principalmente para nós espíritas, que já temos o conhecimento dessas verdades espirituais e uma obrigação maior ainda na divulgação delas. Mas antes de iniciarmos propriamente o texto do dia, vamos primeiramente fazer uma leitura preparatória, e eu trouxe aqui o livro Fonte Viva, né, um livro de cabeceira do Chico, e eu acompanho o que ele nos guia, nos orienta. Vamos ler aqui o capítulo 81, que se chama A Candeia Viva, e não é à toa que a gente trouxe essa mensagem, porque é muito propícia e condiz muito com a mensagem que leremos de Cartas e Crônicas. Aqui no Fonte Viva, né, A Candeia Viva, começa com uma citação de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Começa assim: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Então, só para entender, módio é um sinônimo de alqueire, que quer dizer uma antiga medida de capacidade, tanto para cereais quanto para óleo e líquidos, e que também servia para guardar a reserva do óleo, que era destinada a abastecer a candeia. Então, vamos para a explicação de Emmanuel para essa citação de Jesus. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairavam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo um ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis,
mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então aqui a gente já vê, né? Acende a nossa candeia, que é acender a nossa luz e não impor o que acreditamos ao próximo, como ele colocou aqui no início, né? O mestre, com essas palavras, ele não quis dizer que você tem que sair aí pela rua agora, gritando ao vento, que é espírita, e sair arrebanhando, né, pessoas. Como ele coloca aqui, não é para ficar fazendo discurso em toda parte, nem ficar fazendo propaganda, e sim a gente amparar por meio da palavra, porque não tem como você distribuir conhecimento sem a palavra. E amparar sendo fraterno. Então, é divulgar o bem fraternalmente e não impositivamente. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para a nossa prece. Amado Mestre, muito obrigada por esse momento de luz, de bálsamo, de tranquilidade, em que a gente sente a presença da espiritualidade a nos imantar de muitas energias positivas, a proteger-nos, a fazer a limpeza espiritual do ambiente em que estamos, a distribuir energias salutares, não só a nós, mas aos nossos parentes e aos lares ao redor, as pessoas com que convivemos, as pessoas que transitam perto de nós, enfim, a todos. Que possamos ser cartas vivas do Evangelho. Possamos convencer os outros, não pelo que falamos, mas sim pelo que fazemos. Porque é isso que aqui viemos. Não adianta só a teoria. É necessária a prática, a vivência. É necessário sentir a mensagem, aprendê-la e apreendê-la, que requer interiorizar, refletir, para depois vivenciar e praticar constantemente. Que assim seja. Bom, a nossa mensagem de hoje, como eu falei, está no livro, né, Cartas e Crônicas, capítulo 12, Espiritismo e Divulgação. E é um diálogo bem legal entre o Joaquim Mota, que é um advogado, e o amigo, grande amigo dele, amigo e irmão dele, chamado Licínio Fonseca. Só que a diferença aí desse diálogo a gente vai ver já já, né? Que um era espírita e o outro não acreditava em nada. E vamos ver no que dá essa amizade. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência. E fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam tomos em percalina e dourados, reunindo escritos clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse,
e prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Né? Aqui Humberto de Campos falando desse trabalho da espiritualidade. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, um amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no foro. Ambos, amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega ideal, baqueara Mota em terrível angústia, trancara-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas que ali nos achávamos, em comissão de 4 cooperadores, com instruções para levá-lo ao companheiro. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. Então, vamos só dar uma pausa rápida aqui, porque é importante destacar um detalhezinho aqui, né? Os 2 amigos, né? Um espírita, o outro não. O Mota é espírita, Licínio não. E Licínio desencarnou, Mota ficou muito triste, né, baqueado, e aí pediu para a espiritualidade que o conduzisse, né, que pudesse se encontrar com esse amigo. E assim o fez, a espiritualidade concedeu. Quando ele foi dormir, a espiritualidade, representada por 4 colaboradores, então isso é importante a gente destacar, que a gente não vai sozinho lá visitar as pessoas que a gente ama, gosta, enquanto estamos em sono, não. Sempre vamos acompanhados de alguém, né, porque a gente precisa desse amparo dos que conhecem melhor o mundo espiritual e até para saber o estado emocional dessas pessoas que queremos visitar. Então, foi concedido, ele foi lá encontrar um amigo. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora acolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao rever, né? Rever o amigo, revê-lo. E nós, Humberto de Campos e esses amigos, né, da espiritualidade, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Então, Humberto de Campos, junto com aquela equipe de 4 cooperadores, ficaram ali observando o diálogo entre os 2 amigos. Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre. Ninguém. Você sabe então que o homem na Terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzindo ao berço as dívidas do passado, com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito. Muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, gritou o outro visivelmente alterado. Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, meu caro. Não apenas creio. Sei que tudo isso é a verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? Que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime?
claramente sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, ouça, você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém, depois da morte, consegue fugir de si mesmo? Sim. Neste instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto, o olhar repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou. Fora daqui, embusteiro! Embusteiro, fora! Fora daqui! O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Lucínio, meu amigo, que vem a ser isso? Acalme-se. Sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro, mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Mota, em prantos, intentava redarguir, mas interferimos. A fim de sustar o desequilíbrio, e para isso era necessário afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sono ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Extremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. Naquele mesmo instante da madrugada, começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e da sua divulgação. Legal, né, gente? Muito reflexivo. Porque, às vezes, a gente tem realmente esse comportamento de pensar outro já tem a religião dele, ou não tem religião, já tem um pensamento dele de vida, que eu não vou interferir, não vou falar nada, deixa ele viver do jeito que ele quer e eu vivo do meu jeito. Então, às vezes, a gente também pode confundir o respeito por comodismo. Porque muitas vezes a gente pode deixar de querer falar um pouco sobre as verdades espirituais, podendo esclarecer o nosso próximo, principalmente nossos amigos mais próximos, por comodismo, por preguiça mesmo. E a proposta aqui não é fazer também proselitismo, não é o extremo, né? A gente não quer aí que todo mundo saia buscando, né, discípulos do Cristo, da doutrina espírita. Não é ficar aí falando sem ser convidado a falar, né, para converter as pessoas. Não é essa a ideia. Todo respeito às religiões que primam por fazer assim. Mas o espiritismo nos orienta que não violamos consciências de fato, mas também precisamos divulgar o bem pelos nossos atos, pelas palavras, pelo amor, né? É a caridade fraterna, que é o que ele coloca aqui. Não é a gente militar, não é a gente querer invadir o que o outro pensa, né? Como ele coloca. É exclusivo da consciência, que ele não queria interferir nos princípios religiosos que os outros tinham abraçado. Mas, às vezes, a gente precisa, sim, dar aquela ajudinha, porque, às vezes, é uma omissão da nossa parte, que é o que fala o livro dos Espíritos, né? Quando a gente vai lá no capítulo, no item, na verdade, o capítulo é a parte quarta, né, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, tem um item lá, 932, que fala justamente sobre a pergunta do Kardec, né? Por que no mundo tão a miúde a influência do mal sobrepuja a dos bons? E aí os espíritos respondem:
por fraqueza destes, né, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. E quando estes, né, os bons, o quiserem, preponderão. Então, por que às vezes a gente vê tanta maldade ao nosso redor, principalmente no planeta em que estamos, e a gente fica reclamando que não tem mais jeito a humanidade, né? Que só o mal que a gente consegue noticiar, né? Na TV, nos jornais, na rádio. Mas às vezes é porque o bem está omisso mesmo, está tímido demais. E aí vem a reflexão de como está o nosso comportamento no dia a dia. Será que a gente trabalha que nem máquina, né? Vai lá, faz o que tem que fazer no trabalho, em casa, com os filhos, dorme, acorda e vira uma rotina sem mudanças, né? E às vezes pessoas ao nosso redor estão passando por dificuldades e a gente se bloqueia a não enxergar o que está ao nosso redor e não divulgar as mensagens, as verdades espirituais. E a gente guarda para nós, né? Privando o outro dessas verdades. E aí que a gente vê que o bem e o mal, eles não têm a mesma potência, né? O mal, ele é a ausência do bem. Quando a gente vê que o bem prepondera, ele chega, o mal, ele corre, bate em partida. É como a escuridão, né? Quando a gente acende uma luz, um fósforo, que seja, a escuridão, ela perde a força. Se a rua, por exemplo, né, tá às escuras e a gente acende aqui a luz do quarto, não é a escuridão que entra pela janela, é a luz que sai por ela. Então, é preciso que a gente divulgue o que nos foi ofertado de esclarecimento espiritual. Seja por palavras amorosas e não impositivas, seja pelos nossos atos, praticando o bem, e as pessoas vão observar e perceber que talvez isso realmente seja bom seguir, né? Então, nós somos as cartas vivas, né? Como falava Paulo. E é isso, precisamos, assim como o mal é a ausência do bem, o desconhecimento é justamente a ausência do esclarecimento, né? Do conhecimento, da divulgação, é a ausência da divulgação. E aí, quando eu estava lendo essa página, né, esse texto, essa mensagem do livro Cartas e Crônicas, me fez lembrar muito o livro chamado A República, né, em que Platão narra o diálogo, em que Sócrates explica o mito da caverna, né? Lembra? Ali tinham os prisioneiros e quando um resolveu se aventurar, ficou ali incomodado com a luz, assim como os outros, mas mesmo assim ele resistiu àquele incômodo e saiu e viu que existia um mundo fora daquela caverna. E assim acontece conosco, quando a gente está ali, saindo dessa nossa escuridão de erros do passado e vai aos poucos iluminando a nossa mente, a gente não pode simplesmente ir e deixar os outros que estão lá atrás, alegando que cada um está no seu ritmo e eu não posso violar os desejos alheios. Claro que a gente realmente tem que respeitar o tempo de cada um, mas a gente também tem que fazer a nossa parte e não ficar no comodismo. Ofertar a semente que vai ficar ali semeada no campo interior da pessoa e em tempo oportuno ela há de brilhar, de frutificar e fazer sentido para a pessoa, mas ela primeiro tem que ter a semente para poder crescer alguma coisa. Se nem a semente for ofertada, ela não vai conseguir crescer nada, né? Então a gente primeiro precisa realmente divulgar o bem para a pessoa, depois com o tempo, quando tiver um discernimento melhor, ela saber o momento oportuno daquelas palavras para fazerem sentido, né? Porque o conhecimento em si, ele realmente necessita de esforço próprio. Muitas vezes a gente tem que abdicar da nossa conveniência, do nosso comodismo, e a gente precisa realmente suportar a dor da desilusão e assumir as responsabilidades dos nossos próprios atos, né? Então é isso. O que o Espiritismo solicita de nós, né, é uma espécie de permanente caridade, que seria a caridade da sua própria divulgação, né, da própria divulgação do Espiritismo. E aí a gente
fica aquela pergunta, né? Se esses ensinamentos espirituais, né, nos fazem tão bem, por que a gente não pode dividir com o próximo? Se a gente não divide, vira qual aquele talento, né, enterrado, que a gente pega aquele talento e guarda só para nós, e não dividimos, não multiplicamos. Então, que possamos refletir sobre isso, que senão a gente vai acabar sendo que nem aqui, né, o Mota, que não quis interferir no pensamento do grande amigo dele, e quando esse amigo desencarnou, ficou extremamente chocado com essas realidades espirituais e não acreditou que o Mota teria ocultado isso dele, já que eles eram amigos irmãos, né? Então, que a gente também faça a nossa parte de não abafar a luz espiritual, do conhecimento espiritual dentro de nós. A luz foi feita para brilhar. E aí, falando sobre isso, a gente vê no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, ele traz justamente a parábola da candeia, né? E explicando o que seria essa parábola da candeia, a interpretação na visão dele. E ele fala mais ou menos isso, que é meio que ridículo a gente acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama. É como se a gente recebesse um novo conhecimento, né? Uma nova verdade, e ocultá-la aos nossos semelhantes. E a recomendação da parábola é que essa luz ela seja realmente posta no velador, né, a fim de que todos a vejam e que por ela se iluminem, ou que ao ver essa luz, seja essa luz julgada de acordo com a sua claridade. E aí, nesse sentido espiritual da parábola, a gente vê que não adianta só ter a luz se você não ilumina, né? Ela acaba não cumprindo a sua missão, porque a luz ela foi feita para iluminar, assim como o sal foi feito para conservar, dar sabor. E se a gente não cumpre o papel dessas palavras, né, enfim, da luz, que é para iluminar, e o sal, que é para conservar, a gente não ilumina e a gente não salga, não conserva, não dá sabor. Então, a gente precisa realmente fazer o nosso papel como discípulos do Cristo. Se nos consideramos discípulos do Cristo, tocados pelas mensagens de luz do Evangelho, é nossa obrigação querer divulgar esse bem. Então, que não guardemos egoisticamente para nós essas verdades espirituais que tanto nos esclarecem, nos consolam, né? Consolam, esclarecem, iluminam a nossa mente, nosso coração, porque se o bom nos faz tão bem, por que não também distribuí-lo aos outros, né? Lembrando que não é para nem ofender a crença alheia, né? Mas sim que quando chamado a se posicionar, que você se posicione, que você não se omita, né? Ou oculte o que você pensa dentro de si. Que quando, em qualquer situação da vida, seja no trabalho, seja até mesmo na rua, em situações que você está ali resolvendo coisa e surge uma situação, seja dentro da família, seja no seu lar mesmo, dentro de casa, com seus familiares mais próximos, quando você for chamado a divulgar os princípios espirituais, que não nos cerceemos de fazer essa divulgação, né? E quando eu falo princípios espirituais, porque não é só divulgar o espiritismo, porque a gente sabe que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, na verdade, o que a gente precisa divulgar são os princípios espíritas mesmo, né? Os princípios espirituais, que é vinculado ao espírito, que não está vinculado a religião nenhuma, né? Então, que possamos partilhar dessa claridade, dessa candeia, né? E não colocar embaixo da cama, não botar embaixo do alqueire, né? Não botar embaixo de um recipiente, deixar ela brilhar e assim a gente compartilhar toda esse esclarecimento que tanto nos fortifica. Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Por fim, vamos fazer uma prece, né?
agradecendo por mais esse momento de luz em nossa vida. Que a doutrina realmente é um farol a nos pacificar, a nos fortificar, a nos guiar e fazer com que nos aproximemos cada vez mais do Mestre Jesus, do que Ele nos ensinou, do que Ele espera de nós. Porque quando estivermos bem sintonizados com o Mestre, aí a gente vai conseguir se aproximar ainda mais rápido de Deus, nosso Pai. Então, que possamos cuidar, vigiar, olhar, observar o que estamos falando, pensando, sentindo, praticando, porque tudo isso é a divulgação daquilo que a gente acredita, que no nosso caso é o Espiritismo. Sejamos verdadeiras espíritas que tentam domar as nossas más tendências. Não somos perfeitos, não vamos acertar sempre, mas que possamos ter resiliência e sabedoria para atuar nos momentos oportunos e ajudar a quem precise. Que assim seja. Obrigada, até a próxima.